quer reconhecer a sua cidadania italiana, mas não quer ficar aguardando longos anos na fila do consulado italiano no Brasil e também não tem a possibilidade de viajar e residir na Itália para fazer o processo lá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar uma outra possibilidade especialmente para o seu caso. Olá, eu sou a Bianca da Itaú Cidadania Italiana e antes de tudo eu quero só revisar um pouquinho com você para te relembrar quais são as possíveis formas de você solicitar o reconhecimento da sua cidadania italiana. Então o seu caso pode ser de duas formas, ou por via administrativa ou por via judicial. O caso por via administrativa pode ser feito ainda de duas maneiras, ou diretamente no consulado italiano responsável por onde você reside, ou se você reside na Itália, diretamente na prefeitura da cidade que você mora. Essas são as duas possibilidades por via administrativa. Agora, por via judicial, também existem duas possibilidades. O seu caso pode ser por via judicial materna, que é quando tem uma mulher na linha de descendência e o filho ou filha dela nasceu antes de 1948. Esse caso precisa ser obrigatoriamente requerido por via judicial. A gente já tem um outro vídeo explicando como que funciona todo esse processo e eu não vou falar desse assunto aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre o outro caso que é por via judicial paterna, tá? Então, eu vou te explicar o que acontece para você dar entrada nesse processo por via judicial paterna. Bom, os consulados, por lei, teriam até 730 dias, 2 anos, para finalizar o reconhecimento de uma cidadania italiana por descendência. Mas, atualmente, nenhum consulado italiano no Brasil respeita esse prazo legal que a lei, determina. Então, desde 2017, mais ou menos, alguns advogados começaram a dar entrada no Tribunal de Roma, alegando que a fila do consulado italiano é ilegal. E, juntamente com toda a documentação, que eu já vou falar qual que é, conseguiram abrir um grande precedente de reconhecimento de cidadania italiana paterna por via judicial. O advogado se embasa no argumento de que aquele consulado não está cumprindo a lei, que seria de 2 anos. Imagina só que o consulado italiano de São Paulo, por exemplo, está demorando uma média de 10 a 12 anos para chamar o requerente, para apresentar toda a documentação. Depois que apresenta, eles ainda demoram mais um tempo para analisar tudo e dar um parecer. É realmente muito tempo, muito mais do que 2 anos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar na fila do consulado italiano responsável por onde você mora. Se você mora, por exemplo, no estado de São Paulo, o consulado italiano responsável vai ser o consulado de São Paulo. E como que você entra nessa fila? Bom, cada consulado tem a sua particularidade. O consulado de São Paulo, por exemplo, você tem que enviar o requerimento via e-mail junto com um documento pessoal e com esse e-mail já é a comprovação que você está na fila daquele consulado aguardando para ser chamado, ser convocado para apresentar a documentação. E esse documento, esse e-mail, você vai juntar na documentação que você vai enviar para o advogado. Lembrando que o advogado que vai te representar no Tribunal de Roma para dar entrada nesse processo tem que ser inscrito na Ordem dos Advogados da Itália. Então, toma muito cuidado quando você for contratar alguém, pesquisa, vê se ele está inscrito, vê se o cadastro dele, o número dele é idôneo. E a gente tem parceria com o escritório de advogados na Itália, que são inscritos na Ordem dos Advogados da Itália e tem 100% de sucesso nesse tipo de caso. E muita gente pergunta se você precisa aguardar 2 anos na fila depois que você envia o requerimento da sua cidadania para o consulado. E não precisa aguardar esses 2 anos. Assim que você tiver a comprovação que você mandou, o seu requerimento para o consulado, você já pode, junto com toda a documentação, enviar para o advogado dar entrada no processo. Falando sobre os documentos necessários, cada caso é um caso, podem ter alguns casos que precisam de outras documentações extras, mas eu vou falar aqui de um caso padrão, tá? Você vai precisar das certidões do Dante Causa, que é aquele italiano que te transmite o direito à cidadania, das certidões de nascimento, casamento, óbito e a certidão negativa de naturalização dele. Do restante da família, certidões de nascimento e casamento somente. Os requerentes que tiverem filhos menores
podem também apresentar certidões de nascimento desses filhos e eles também vão ser reconhecidos cidadãos italianos junto com o genitor requerente. Além desses documentos, todos os requerentes também vão precisar assinar uma procuração em nome do advogado italiano. Com essa procuração, o advogado vai poder dar entrada no processo na Itália sem que nenhum requerente precise viajar para a Itália. Ele vai representar e vai fazer tudo no Tribunal de Roma. Lembrando que todas as certidões e documentos brasileiros devem ser traduzidos para o italiano por um tradutor juramentado e apostilados em cartório. Bom, então depois que você juntou toda essa documentação, enviou para o advogado na Itália, ele vai dar entrada no Tribunal de Roma e o processo vai ter o andamento, vai ser enviado para a vara responsável, vai ser designado o juiz, vai ser marcada a audiência e aí o juiz tem o tempo para dar a sentença. Tudo isso, todas essas fases, você consegue acompanhar do aplicativo do Tribunal de Justiça italiano. Então, você pode ir vendo em tempo real qual que é o andamento do processo. A gente sempre diz que até a sentença final, todo esse processo leva em torno de 1 ano e meio para sair. Claro que depende do juiz, depende do período que você vai dar a entrada. Agora, por exemplo, na pandemia, alguns processos atrasaram para as audiências serem agendadas, então varia bastante. Depois que a sentença final é deferida, o que tem que ser feito? O advogado vai enviar os seus documentos, as suas certidões de nascimento e casamento, se você for casado, para o comune de nascimento do seu dante causa, para ele providenciar as transcrições das certidões brasileiras para os registros italianos. Somente depois dessas transcrições é que você vai ser considerado um cidadão italiano para o Estado italiano. Então, essa fase é muito importante. Geralmente, os comunes demoram aí cerca de 6 meses para fazer essas transcrições. E o que é essa transcrição? O oficial vai pegar os principais dados daquela sua certidão brasileira traduzida para o italiano e vai transcrever nos registros daquele comune. E aí, depois que todas essas certidões forem transcritas, o advogado vai enviar tudo isso para você no Brasil e você vai poder fazer a inscrição no consulado italiano responsável de onde você mora. Essa inscrição se chama AIRE. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, como que funciona, tudo que você precisa para fazer esse processo. O consulado pode levar até 6 meses também para finalizar essa inscrição. Depois que ele tiver finalizado, você consegue agendar a solicitação do seu passaporte italiano naquele consulado. Então, a gente sempre diz que mais ou menos o processo todo, até você conseguir ter o seu passaporte italiano em mãos, demora cerca de 2 anos e meio a 3 anos. Bom, então a gente pode dizer que esse processo judicial por via paterna é um processo a médio prazo. Por quê? Se você for fazer por via administrativa, fazendo na Itália é um processo a curto prazo, em cerca de 2 a 3 meses é concluído, e se você fizer via consulado italiano, depende muito do consulado, mas varia aí de 6 a 12 anos de espera. Então, o processo judicial está aí no meio e é um processo a médio prazo. Falando um pouco das vantagens de você escolher fazer esse tipo de processo judicial, acho que uma das principais é que você não vai precisar sair da sua casa enquanto o processo é desenvolvido. Então, se você não pode viajar para a Itália, porque, por exemplo, você tem filho pequeno, ou você está grávida, ou você tem um emprego, uma empresa que você não pode se afastar, né, para ir até a Itália e ficar o tempo necessário lá, mas também você não quer ficar aguardando aí longos anos na fila do consulado italiano no Brasil, é uma ótima possibilidade, porque é muito mais confortável para você. Você não vai precisar se preocupar com nada, né? Você está lá na sua casa enquanto o processo está em andamento. E outra grande vantagem desse tipo de processo é que você pode entrar com um grupo familiar de até 10 pessoas. E assim vocês podem diluir e dividir todos os custos envolvidos, desde a preparação dos documentos até os honorários do advogado. Então, acaba saindo muito mais barato para cada um. Bom, e muita gente pergunta pra gente qual que é o risco desse tipo de processo. E como todo processo judicial, sempre a decisão final é do juiz, se vai deferir ou indeferir o caso.
O que dá mais segurança para a gente é que já tem um histórico muito grande de sentenças favoráveis de processos desse tipo, e isso minimiza muito as chances de qualquer risco ou qualquer problema. Bom, falando sobre os custos para esse tipo de processo, você vai ter os custos com a preparação dos documentos, que na verdade você teria de qualquer forma que você fosse fazer o seu processo, tanto por via administrativa quanto por via judicial, e você vai ter os honorários do advogado e todas as taxas e emolumentos para pagar do processo. Você vai encontrar valores no mercado que variam aí de 2.500 a 5.000 euros para um requerente, e quanto mais requerentes entrarem no processo, você vai ter que pagar uma taxa adicional. E se você quiser receber uma proposta com todos os custos, independente de que fase você está do processo, se você está na fase de pesquisa documental, retificações, traduções, apostilamentos, ou se você já tem tudo pronto e só quer dar entrada no processo, a gente consegue te ajudar e te auxiliar em todas essas etapas junto com os nossos parceiros. Então manda um e-mail para a gente, e lembrando que nós somos uma empresa registrada tanto na Itália quanto no Brasil, tá? Com CNPJ, e você vai contratar uma empresa brasileira. Você não vai ter que se preocupar em falar italiano com o advogado e entender o que ele está falando. Você vai lidar com a gente em português e vai contratar uma empresa brasileira. Qualquer problema que você tiver, você está assegurado pelas leis brasileiras também, tá bom? Bom, é isso. Espero que todas essas informações dessa outra possibilidade tenham ficado claras para você. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!